Olá pessoal, vamos dar sequência então aí à nossa matéria, agora de uma forma diferente, né? Vamos fazer análise aí da aula por vídeo, né? Em decorrência dos problemas que a gente vem enfrentando. Bom, nós tínhamos parado no nosso último encontro na análise da qualificadora pelo feminicídio. Estamos tratando ainda do crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, título 1 da parte especial do Código Penal. Então veja, o feminicídio, nós começamos a defini-lo na nossa aula anterior, nada mais é do que o homicídio praticado contra a mulher por razão da condição do sexo feminino dela. Portanto, leva-se em consideração aí o gênero. É como se elas, mulheres, tivessem direitos menores, menos direitos do que o homem, é como se elas tivessem menos qualidade do que o homem, é como se agisse na eliminação da sua vida pelo menosprezo em relação a ela. Só haverá a qualificadora pelo feminicídio se, no caso concreto, encontrar-se presente essas condições. Fora essas condições, nós estamos diante de um femicídio, ao contrário do que ficou constando aí no material de vocês, tá? Tá aí, feminicídio é matar mulher sem a condição específica. Não, tá? Houve um erro aí, o estagiário não digitou corretamente. Femicídio é matar a mulher sem a condição específica. Feminicídio qualifica o homicídio quando a morte se dá em razão da condição do sexo feminino, ok? O sujeito ativo, seguindo, sujeito ativo. Prestem muita atenção em relação a isso. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo da qualificadora de feminicídio, inclusive uma outra mulher matando a mulher, desde que nós estejamos aí diante de uma relação homoafetiva, ok? Sujeito passivo, é óbvio, na qualificadora do inciso 6º, só pode ser a mulher, portanto, sexo feminino. Não importa se criança, se adolescente, se adulta ou se idosa, basta a condição do sexo feminino para gerarmos aí a qualificadora do inciso 6º do Código Penal. Uma questão que se discute é em relação às transexuais, travestis e homossexuais. Vamos fazer uma análise então sobre cada uma delas. O que vem a ser a pessoa transexual? A pessoa transexual é aquela que possui as características físicas sexuais distintas das psíquicas, ou seja, biologicamente nasceu homem, biologicamente é do sexo masculino, mas psiquicamente se sente mulher, ou seja, desde o nascimento, desde quando criança, adolescente, já se comportava e se sentia como mulher. Aí nós estamos diante de uma pessoa transexual. E em relação a transexual, a doutrina diverge quanto à qualificadora do inciso 6º. Então veja, para alguns doutrinadores, mesmo após a cirurgia de transgenitação chamada neocorpovulvoplastia, nome difícil, tá? A gente que é da área jurídica não é muito acostumado com essa situação, mas nada mais isso é do que a cirurgia para a realização da troca do sexo, tá? Criando-se aí uma neovagina na transexual, tá? E aí a discussão que se tem é, havendo a cirurgia de troca de sexo, ainda havendo em relação à transexual a alteração do nome no registro civil, para efeitos penais, entende parte da doutrina, continua esta pessoa sendo do sexo masculino. Portanto,
não se aplica à qualificadora. Dizem eles que o inciso não faz a ressalva a essa hipótese. Logo, não é possível a nós, operadores do direito, aos doutrinadores, realizar uma interpretação extensiva para prejudicar. Não se admite no direito penal interpretação prejudicial, nós já vimos isso lá no segundo ano. Uma outra corrente doutrinária diz que, quando o legislador menciona razões de condição do sexo feminino, não de gênero, é algo mais abrangente e, portanto, envolveria sim o transexual. Creio eu, tá? E aí a minha opinião não vale absolutamente nada, mas o que vale é a opinião dos doutrinadores de renome, eu não tenho renome nenhum, tá? Na minha opinião, a segunda corrente doutrinária é a mais coerente com o que o legislador visou atingir. Já em relação a travesti e a homossexual, o que significa travesti e homossexual é aquela pessoa que apresenta sexo biológico masculino, tá? Tem comportamento masculino, porém sente atração por outra pessoa do mesmo sexo. Nesta situação fica muito claro, não há discussão nenhuma na doutrina, não se aplica a qualificadora do inciso 6º, ok? Seguindo ainda a análise em relação a essa condição, nós temos lá uma outra situação mencionada. O legislador vai lá e diz: considera-se que há razões de condições do sexo feminino quando o crime envolve, e aí ele menciona, envolve violência doméstica, envolve violência familiar e o crime é praticado por menosprezo ou discriminação, ok? Então vamos fazer uma análise rápida dessas situações, dessas condições ou dessas razões que levam o indivíduo a cometer o crime. Incide a qualificadora do inciso 6º, se o crime foi em razão da condição do sexo feminino e praticado com pessoas relacionadas ao âmbito doméstico. E o que significa âmbito doméstico? Espaço de convivência permanente entre as pessoas. E aí não importa a relação de parentesco, tá? Então pode ser qualquer pessoa do sexo feminino e o crime ser praticado em razão desta condição no âmbito doméstico, portanto, espaço de convívio permanente entre essas pessoas. Também a qualificadora, se nós estamos diante da ação de alguém em relação a uma mulher em razão do seu sexo feminino, quando o fato se dá em violência familiar. E o que é a violência familiar? Agora é o espaço de convívio entre parentes, podendo ou não ter convívio permanente, ok? Observaçãozinha quanto a essas duas situações: exige-se para essa condição que o crime esteja motivado pela condição do sexo da vítima. Sempre na qualificadora pelo feminicídio, fiquem atentos que precisa, em qualquer uma dessas situações, estar presente esta condição. Caso contrário, nós estamos diante de femicídio, que é matar a mulher como se mata qualquer outra pessoa, tá? Então veja, coloquei aí um exemplozinho para vocês. Matar porque acha que a mulher, tá, na violência no âmbito doméstico ou na relação familiar, não tem direito de separar do homem, tá? Portanto, é uma situação característica de crime praticado em violência doméstica ou familiar em relação desta condição do sexo feminino. Ou então, algumas outras situações que eu mencionei aí: matar porque o jantar não estava pronto assim que chegou em casa, ou matar porque convidou alguns amigos para vir à sua casa e você concluiu que o jantar estava muito simples e você se sentiu envergonhado com as visitas
e em decorrência disso você mata, levando em consideração essa questão do sexo feminino. Vejam bem vocês podem estar pensando o seguinte: professor, mas essa situação é de futilidade, nós já analisamos lá o motivo fútil. Sim, qualquer uma dessa situação é caracterizada também pela futilidade, ou seja, antes do Código Penal inserir essa qualificadora específica, nós tínhamos essas situações como sendo homicídio qualificado pela futilidade. Agora, como nós temos uma qualificadora específica, a conduta incide aí no inciso 6º, ok? E por fim, o legislador menciona lá se houve a conduta de matar por menosprezo ou discriminação. Agora, além da vítima ser mulher, deve ficar demonstrado a motivação em razão ou em condição do sexo feminino por menosprezo ou discriminação. Exemplo, você trabalha numa determinada empresa e aí você se julga mais bem capacitado, com mais competência do que todas as mulheres lá, e um belo dia você toma conhecimento que uma colega sua de trabalho foi promovida e ela vai passar a ser a gerente, a diretora da empresa, e você acha que ela não tem capacidade para isso, pelo fato dela ser mulher, você é mais competente do que ela e vai levá-la a óbito, mata em decorrência dessa situação. Aí nós temos a hipótese de menosprezo ou discriminação, ok? Essas são as situações, atentem-se bastante a isso, porque isso é muito importante, tem que ficar devidamente demonstrado no caso concreto. Natureza jurídica da qualificadora do feminicídio. Nós já também comentamos isso quando analisamos outras qualificadoras. Ela é de natureza subjetiva, portanto, de caráter pessoal. Se é de caráter pessoal, conforme analisamos o ano passado, lá no artigo 30 do Código Penal, ela não se comunica com os coautores ou com os partícipes. Para deixar bem claro isso aí, mais uma vez eu mencionei para vocês, para facilitar o estudo e vocês recordarem disso quando da ampliação do estudo de vocês, o marido, vamos imaginar, contrata uma terceira pessoa para matar a sua mulher. E o marido age dessa forma em razão da sua condição do sexo feminino, ou por discriminação, ou por desprezo, ou no âmbito familiar, ou na relação de parentesco. Enfim, não importa em qualquer uma dessas situações. O marido contrata uma terceira pessoa para matar a mulher nessas condições aí mencionadas. Nesse caso, se o terceiro mata, o terceiro, que foi o executor, responde pelo homicídio qualificado pela paga, enquanto o mandante, o marido, vai responder pelo homicídio qualificado pelo feminicídio, ou para alguns ele responde por feminicídio, ok? Não há, levando-se em consideração que o feminicídio é de caráter pessoal, portanto de natureza subjetiva, não há feminicídio privilegiado, uma vez que nas privilegiadoras, as 3 privilegiadoras que nós já analisamos, todas elas são de caráter também subjetivos. Lembra-se do que comentamos? Condição subjetiva com condição subjetiva, os iguais não se atraem, se repelem, portanto não teremos a hipótese de feminicídio privilegiado, ok? Avançando mais um pouquinho, tá? Vamos tratar agora das causas de aumento de pena específicas ao feminicídio. Veja, o legislador inseriu algumas causas de aumento de pena que só incidem na hipótese da qualificadora do feminicídio. Parágrafo 7º do Código Penal. Agora vocês dão um salto lá no parágrafo 7º e façam lá uma análise. O legislador vai lá e diz: a pena de feminicídio é aumentada, portanto nós estamos falando de majorante, não de qualificadora. A qualificadora já é o feminicídio, ela é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado, portanto aumento da pena do feminicídio, que já é uma qualificadora, de 1/3 até a metade, portanto, essa fração entre 1/3 e a metade fica a critério, poder discricionário do juiz. Quando que vai incidir esse aumento? O legislador incide, menciona algumas situações aí. Ele diz: se o feminicídio
ocorreu durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Portanto, da gestação do início da gravidez até 3 meses após o parto, se houver a ação, haverá a incidência do aumento de pena. Atentem-se que é preciso, para caracterizar o aumento determinado no parágrafo 7º, na modalidade estar a vítima grávida ou o fato ocorrer até o 3º mês após o parto, que o sujeito ativo tenha conhecimento desta condição da vítima, ou seja, estar ela grávida ou estar dentro do prazo aí do período de 3 meses após o parto. Qual é a justificativa que o legislador apontou para esse aumento relevante de 1/3 até a metade? Ele se justifica exatamente pelo estado físico e psicológico de maior fragilidade da vítima nessas condições. Isso é muito claro, simples de entender, todo mundo sabe que a mulher durante o período gestacional e até mesmo após, muitas vezes até após o parto, ela fica muito mais frágil do que durante o período gestacional. Daí a justificativa do aumento de 1/3 até a metade, ok? Rapidinho, seguindo, a próxima causa de aumento de pena, ela incide no caso do feminicídio, quando a vítima for menor de 14 anos, maior de 60 ou portadora de deficiência com limitações. Veja que agora o legislador exigiu que não basta a deficiência, precisa ser portador de uma deficiência e essa deficiência levá-lo a limitações. Portanto, é uma condição de deficiência que gera vulnerabilidade na vítima. Da mesma forma que a anterior, é necessário o sujeito ativo ter conhecimento que a vítima tem menos de 14 anos, que a vítima tem mais de 60 anos, ou que a vítima é portadora de uma deficiência e há limitações. No caso da deficiência com limitações, é mais fácil do sujeito ativo ter esse conhecimento. Já em relação à idade, maior de 60 ou menor de 14 anos, é um pouquinho mais complicado, mas precisa ser feita a prova disso no inquérito ou no processo para incidir a causa de aumento de pena, para incidir a majorante aí determinada. Qual é a justificativa também para esse aumento de pena? Ele se justifica pela fragilidade da vítima, mas não só pela fragilidade da vítima, como ocorre na causa anterior de aumento, mas muito mais pela covardia do sujeito ativo, pela covardia do agente. É óbvio que você atacar e eliminar a vida de uma pessoa menor de 14 anos, né, de uma vítima menor de 14 anos, no caso aí específico do sexo feminino, que a causa de aumento de pena é específica ao feminicídio, menor de 14 anos, maior de 60 ou deficiente com limitações, é muito mais fácil a ação do sujeito ativo e extremamente mais difícil a defesa da vítima, daí a covardia do sujeito ativo e a necessidade de uma pena maior, de uma majorante incidindo aí sobre a qualificadora. Tá? E a próxima causa de aumento é se o feminicídio ocorrer na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Admite-se, o legislador mencionou a possibilidade da incidência do aumento, ainda que se dê na forma virtual, portanto, presencial não há dúvida, mas o legislador foi claro, é possível também na forma virtual. Então, viu pela webcam, viu por câmeras de segurança e etc. Tá? Então, não precisa estar presente. Tá? Se justifica também a causa de aumento, é perfeitamente justificável pelos graves transtornos psíquicos que esse fato vai gerar nesta pessoa que acabou presenciando esse tipo de ação, tá? Ok? E a última é em descumprimento de medidas protetivas de urgência. Isso é o mais comum aí na prática, né? Principalmente na questão de marido e mulher. Há o rompimento do relacionamento, o marido não aceita esse rompimento do relacionamento, a mulher, temendo algo ruim, algo pior, vai lá e solicita medidas protetivas
e ainda com medidas protetivas, o sujeito ativo vai lá e elimina a vida dela, levando em consideração aquelas razões que nós já mencionamos. Agora, o que se justifica o aumento de pena é o descaso desse sujeito ativo pela lei e pela justiça, ok? Causas específicas de aumento de pena para o feminicídio, ok? E com isso, os pontos mais relevantes aí do feminicídio nós já tratamos. Vamos direto, porque vai ser de forma bem rápida, analisar agora a qualificadora do inciso 7º do artigo 121, parágrafo 3º. É a última qualificadora do artigo 121. Agora, a doutrina denominou de homicídio funcional ou policídio. Olha que legal, policídio, tá? Então nós temos agora homicídio, nós temos feminicídio, homicídio privilegiado, homicídio culposo e policídio. Então vamos lá. Inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121. O legislador vem lá e diz que qualifica o crime se for praticado contra a autoridade, e aí é que gera já algumas discussões doutrinárias, autoridade ou agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes, portanto, do sistema prisional, das forças nacionais, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício, portanto, da função ou em razão da função. Então o legislador vai lá e menciona no inciso 6º que qualifica o crime de homicídio se matar autoridade policial ou agente penitenciário que está no exercício da função, portanto, trabalhando efetivamente nessas condições aí mencionadas, ou em razão dela. O que significa ou em razão dela? A pessoa pode estar de folga, pode estar de férias, pode estar de licença saúde, pode estar de licença médica, ou seja, não está efetivamente exercendo a função, mas é morto por ser policial, por ser agente penitenciário, por ser agente das Forças Armadas, por ser uma autoridade voltada à questão da segurança, ok? Então, no exercício da função ou em razão da função, tá? E o legislador foi além ainda. Além de ser qualificadora do homicídio, se a ação for voltada para essas pessoas, e ampliou-se o alcance. O legislador vai lá e diz: ou então para os familiares ou parentes até 3º grau desses profissionais, ok? Porque muitas vezes você atinge mais severamente o policial ou o agente penitenciário ou o agente das Forças de Segurança Nacional ou o agente das Forças Armadas, matando o filho ou a filha, o pai, a mãe, o irmão e etc. A mulher ou o marido acaba abalando, mas também não por muito tempo, tá? Então, mas incide também, não há dúvida nenhuma em relação a essa situação. Então, o artigo 142 da Constituição Federal menciona lá, é específico para a questão relacionada às Forças Armadas. Se fala de Forças Armadas, envolve, portanto, os agentes da Marinha, Exército e Aeronáutica. E o 144 da Constituição Federal trata lá da questão de segurança pública, envolvendo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional de Segurança Pública e agentes penitenciários. Todos esses profissionais, se vítimas de um homicídio, haverá para o sujeito ativo a qualificadora do inciso 7º. O legislador, conforme eu mencionei, foi além, mencionou lá os familiares. Portanto, quando ele menciona familiares ou parentes até 3º grau, entendam o cônjuge, marido ou mulher, tá? O companheiro, relação de união estável, tá? O companheiro ou a companheira, portanto, também haverá a qualificadora.
ou o parente consanguíneo até o 3º grau. Aí nós temos os pais, os avós, os bisavós, os filhos, os netos, os bisnetos, os irmãos, os tios e os sobrinhos. Aí o direito civil vai auxiliar vocês em relação a isso, até porque o direito é uno, o direito é uma coisa só, ramificado por uma questão meramente didática, ok? E o homicídio funcional ou policídio, não preciso nem mencionar, já disse isso lá atrás para vocês, as qualificadoras do parágrafo 2º, todas elas são hediondas, portanto, vem lá na Lei 8.072/90, artigo 1º, ok, pessoal? Avançando rapidinho, tá? E aí vocês vão acompanhando aí na matéria que eu vou encaminhar para vocês, no grupo e na doutrina, bem como no Código Penal, tá? Lei seca, essa matéria que nós estamos tratando aqui de uma forma bem rapidinha, para vocês não perderem o conteúdo aí, ok? Vamos tratar agora então da natureza jurídica desta qualificadora lá do inciso 7. Portanto, trata-se da mesma forma que o feminicídio, de qualificadora de natureza subjetiva. O que significa isso? Tá? Não se relaciona de forma alguma com meio ou modo de execução, que nós já discutimos aqui e que são de natureza objetiva, ok? O sujeito ativo, nós estamos diante de um crime comum, qualquer pessoa pode praticá-lo, e o sujeito passivo, portanto, só aqueles mencionados anteriormente, autoridades, agentes ou parentes. Para finalizar esse assunto, só uma observaçãozinha rápida. Há alguns doutrinadores já mencionando que, como o legislador mencionou, autoridade, tá? Isso acaba incluindo, abrangendo também juízes, desembargadores, ministros, promotores de justiça, procuradores da República, procuradores de justiça e etc., levando em consideração a interpretação pela autoridade. Ok?